Quantas vezes você já se sentiu exausto tentando agradar todo mundo? Resolver tudo ao mesmo tempo. E ainda sorrir, como se estivesse tudo bem. A verdade é que enquanto você vive correndo atrás das demandas externas, sua essência vai se perdendo aos poucos. E é aí que o caos começa. O estoicismo nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa. Nada externo se organiza quando o interno está em ruínas. E quando você finalmente entende isso, tudo muda. Este vídeo não é sobre egoísmo, é sobre autocuidado consciente. Sobre colocar-se no centro, não como um ato de vaidade, mas de sabedoria. Vamos juntos entender como os antigos estoicos enxergavam o equilíbrio entre o mundo e o eu. E por que priorizar sua mente, seus valores e sua paz é a chave para que tudo ao redor comece finalmente a fazer sentido. Fique até o final. Você vai perceber que talvez o que faltava não era fazer mais, mas cuidar melhor de quem você é. Desde cedo somos ensinados que colocar os outros em primeiro lugar é nobre. Ajudar, agradar, servir. Tudo isso parece bonito na teoria. Mas o que ninguém diz é que quando isso se tornar uma constante sem limites, o preço é caro. Você se desconecta de si mesmo. Você se torna o último da fila para a sua própria atenção. E com o tempo esse vazio começa a pesar. O estoicismo não nos ensina a abandonar as pessoas ou viver de forma isolada, mas sim a reorganizar nossas prioridades. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que antes de tentar entender o mundo, era preciso entender a própria alma. E não é isso que muitas vezes nos falta. Estamos tão ocupados sendo o que os outros precisam, que esquecemos de ser o que realmente somos. Imagine por um instante que sua mente é um templo e tudo que você permite entrar ali molda a maneira como você enxerga a vida. Se esse templo estiver sempre aberto para a opinião dos outros, para demandas aleatórias, para pressões externas, ele rapidamente se tornará um lugar desorganizado, barulhento, sem direção. Priorizar a si mesmo à luz do estoicismo é cuidar desse templo com zelo. É decidir o que entra, o que permanece e o que precisa ser removido. Epicteto dizia que ninguém pode te prejudicar sem sua permissão. E essa permissão começa quando você abandona o próprio centro para viver à mercê do caos externo. O resultado: ansiedade, confusão, cansaço crônico. O primeiro passo para sair disso é voltar para dentro. Não é fugir do mundo. É preparar-se para enfrentá-lo com clareza. E talvez o mais difícil seja romper com a culpa. A culpa de dizer não. A culpa de tirar um tempo para você. A culpa de escolher o silêncio quando espera um ruído. Mas é justamente nesse ponto que você precisa lembrar. Uma mente equilibrada, um coração calmo e uma alma fortalecida não são consequências do acaso. São frutos da decisão de se colocar como prioridade. Quando você se fortalece por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar de forma mais orgânica. As relações melhoram, as decisões ficam mais claras. O que era urgente perde força. E o que é importante finalmente ganha espaço. O caos externo não desaparece, mas já não te domina. Porque agora, ao priorizar a si mesmo, você tem uma base sólida que sustenta tudo o que antes parecia impossível de equilibrar. Imagine uma pessoa que tenta agradar a todos no trabalho, que nunca diz não para nenhum pedido da família, que se desdobra em 1000 versões para ser aceita. Mas por dentro sente um cansaço que não passa. Essa pessoa talvez seja você, ou alguém que você conhece muito bem. E o curioso é que mesmo se doando tanto, ela colhe pouco retorno. Por quê? Porque quem não se prioriza se torna invisível aos próprios olhos. E cedo ou tarde isso transparece para o mundo. Os estoicos não viviam em bolhas isoladas. Pelo contrário, estavam no meio do povo, da política, das guerras, mas sabiam de algo essencial. Não é possível manter o mundo em ordem se sua mente está em colapso. Por isso, cultivavam a prática diária da introspecção, da autodisciplina e da clareza interior. É exatamente esse hábito que hoje pode ser o seu diferencial. Quando você começa a priorizar a si mesmo, não significa abandonar suas responsabilidades, mas sim mudar a forma como você se posiciona diante delas. Um exemplo simples de dizer não. Há uma reunião que não precisa de você é um ato de coragem. Não checar mensagens a cada 10 minutos é uma forma de proteger sua energia mental. Colocar limites em pessoas invasivas é um gesto de respeito consigo mesmo. Tudo isso parece pequeno, mas constrói uma mente mais forte e, com o tempo, uma vida mais coerente.
Sêneca escreveu que é impossível viver bem se não vivermos com sabedoria, honra e justiça. E isso começa em como tratamos a nós mesmos. Porque quando você se negligencia, está na prática, quebrando com a própria justiça interior. E sem ela não há ordem que se sustente por fora. A virada de chave acontece quando você para de esperar que o mundo mude para que você se sinta bem. Porque isso nunca vai acontecer. Sempre haverá alguém exigindo mais de você. Algo urgente para resolver, uma nova pressão para carregar. Mas ao priorizar sua mente, seu tempo, seu espaço emocional, você se coloca num lugar de poder silencioso. Não precisa provar nada, não precisa competir. Você simplesmente age de forma firme e centrada. Isso, curiosamente, causa um efeito colateral poderoso. As pessoas começam a te respeitar mais. Por quê? Porque agora você se respeita primeiro. É quando você se posiciona de dentro para fora que tudo ao redor, inclusive as relações e os conflitos, começa a se alinhar. Não por mágica, mas porque a energia que você transmite. Deixa claro, aqui existe alguém que se conhece, se cuida e se protege. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas mais sobrecarregadas são justamente aquelas que têm mais dificuldade em dizer basta. Isso acontece porque fomos ensinados a ver o cuidado pessoal como egoísmo. Como se escolher a si mesmo fosse um ato de rejeição ao outro. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. A ordem interna é a base da justiça externa. Um indivíduo desorganizado emocionalmente age de forma impulsiva, vive reativo, toma decisões para agradar os outros ou fugir do desconforto. Já quem se fortalece por dentro começa a perceber o que é essencial e o que pode ser deixado de lado. Marco Aurélio, imperador e praticante estoico, comandava um império, mas mesmo assim reservava tempo para refletir, escrever, manter sua mente afiada. Se até alguém cercado por guerra, política e decisões vitais conseguiu manter essa clareza, por que você não poderia fazer o mesmo no seu dia a dia? Quando você começa a dizer sim para si mesmo, coisas interessantes começam a acontecer. Você perde o medo de decepcionar os outros e começa a ganhar algo infinitamente mais valioso. Paz interior. Você para de se envolver em discussões que não levam a nada, em projetos que drenam sua energia, em relacionamentos que te fazem sentir menor. E, curiosamente, o mundo não desaba. Muito pelo contrário. Ele começa a responder à sua nova frequência. As pessoas passam a te ver com outros olhos. Aquelas que só se aproximavam por interesse vão se afastar. E isso é bom. E as que permanecem vão te respeitar mais. Isso não é sobre criar muros, mas sobre construir fronteiras saudáveis. É o que Epicteto chamava de cuidar do que está no seu controle e aceitar. Com sabedoria o que não está. Essa simples distinção muda tudo. Mas atenção, priorizar a si mesmo não é um destino fixo. É uma prática diária. Haverá dias em que você vai esquecer. Vai ceder à pressão. Vai voltar a se colocar em segundo plano. E está tudo bem. O importante é perceber isso com consciência e retornar ao centro. O estoicismo não exige perfeição, exige constância. E cada pequena decisão a favor do seu bem-estar emocional vai te tornando mais forte, mais lúcido, mais livre. É como afiar uma lâmina todos os dias. Com o tempo ela corta com menos esforço. E assim é sua mente. Quanto mais bem cuidada, mais silenciosa, precisa e inabalável ela se torna. Quando você aprende a se ouvir, a se respeitar e a se proteger, não é o mundo que muda. É você que se torna capaz de atravessá-lo com leveza, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Ao priorizar a si mesmo, algo poderoso começa a emergir. Você redescobre o valor do silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele que nasce dentro de você quando a mente não está mais em guerra consigo mesma. Essa quietude interior é um dos pilares da filosofia estoica. Ela que permite que você observe os acontecimentos sem ser arrastado por eles. Ela que te dá espaço para refletir antes de reagir, para escolher a resposta ao invés de ser refém do impulso. Quando você se conecta com esse centro, até os conflitos mais barulhentos perdem a força. Isso não significa se isolar do mundo, mas criar um espaço interno onde o mundo não grita mais tão alto. Marco Aurélio dizia: "Ama permanece invencível quando não se deixa perturbar por ruídos externos." E isso só é possível quando você se coloca no lugar de prioridade. Não por vaidade, mas por necessidade. Outro ponto fundamental é que ao priorizar sua saúde mental e emocional,
Você passa a agir com mais clareza em todas as áreas da vida. Decisões difíceis deixam de parecer montanhas intransponíveis. A pressão dos outros já não te paralisa como antes. Você começa a identificar com nitidez o que é seu, suas ideias, seus valores, seus desejos e o que foi colocado aí pelos outros. E isso muda tudo porque você para de viver em função da expectativa alheia e passa a construir uma vida que tem mais sentido para você. Isso não é rebeldia. Isso é alinhamento. E o estoicismo sempre nos convidou a esse alinhamento com a nossa natureza racional, com nossos princípios mais profundos. Quando você está bem consigo mesmo, as decisões certas vêm com menos esforço, porque não estão mais sendo filtradas pelo medo ou pela necessidade de aceitação. E aqui está o paradoxo. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, você não se torna egoísta. Você se torna mais útil para o mundo. Isso porque uma pessoa que se cuida, que sabe seus limites, que age com sabedoria, se torna mais estável, mais confiável, mais inspiradora. Ela não precisa gritar para ser ouvida, nem se sacrificar para ser aceita. Ela influencia pelo exemplo. E esse tipo de influência é silenciosa, mas poderosa. Quando você vive em paz, você oferece paz. Quando você age com equilíbrio, você cria equilíbrio ao seu redor. Isso é o que realmente transforma. Não tente mudar o mundo carregando tudo nas costas. Mude a si mesmo, e o mundo ao seu redor começará a se reorganizar naturalmente. Esse é o poder de uma mente estoica que prioriza o essencial. Ela não força, ela flui. Priorizar a si mesmo não é um ato de egoísmo. É um ato de sobrevivência consciente, de autocuidado estratégico e de alinhamento com sua própria essência. Em um mundo que constantemente exige sua atenção, seu tempo e sua energia, voltar-se para dentro é um gesto revolucionário. Em filosofia histórica, nos lembra que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas sempre podemos governar nosso interior. E quando você escolhe cuidar da sua mente, proteger sua paz, cultivar a virtude e agir com intenção, algo poderoso acontece. O caos externo começa a perder importância. Você não é mais refém da opinião dos outros, nem dos ruídos da comparação, nem da urgência do mundo. Você encontra clareza no que realmente importa. E é nesse espaço de lucidez que as coisas começam a se encaixar. Porque quando você está bem consigo mesmo, você enxerga melhor, decide melhor e vive melhor. A vida deixa de ser uma batalha para ser vencida e passa a ser uma jornada para ser conduzida com sabedoria. No fim das contas, o maior ato de generosidade que você pode oferecer ao mundo é se tornar alguém inteiro. E isso só acontece quando você tem a coragem de se colocar em primeiro lugar. M.